Bom, galera, então o que são mutações? O que é uma mutação? Bem, mutações são modificações súbitas que ocorrem no material genético e que são passíveis de serem herdadas pelas células filhas ou pelos descendentes. Importante eu diferenciar célula filha de descendente para eu diferenciar os tipos de mutação, mutação que é hereditária, que não é, daqui a pouquinho vamos ver isso. Então, uma alteração no material genético é uma mutação e essa mutação tem que ser transmitida para a próxima célula. Tem umas mudanças, chamadas de mudanças epigenéticas, que não são mutações. Interferem na expressão gênica, interferem no metabolismo, mas não são mutações porque não alteram a estrutura do material genético. Isso é um tema para uma outra aula, ok? Bem, então as mutações vão ser divididas em mutações gênicas e mutações cromossômicas. Mutação gênica, mutação cromossômica, qual é a diferença? Vamos ver então aqui a definição de mutação gênica. Então, uma mutação gênica é uma alteração na sequência nucleotídica, na sequência de nucleotídeos do material genético, que pode ser o DNA, em regra é o DNA, mas em alguns vírus pode ser o RNA, no caso dos vírus da gripe, né, tem RNA, vírus da AIDS, o SARS-CoV-2, né, da Covid-19, são vírus que têm RNA como material genético. Então, uma alteração na sequência de bases desse material genético é uma mutação gênica. Pode ser por uma substituição de bases, uma adição de bases, uma deleção de bases, enfim. Importante, eu só consigo detectar mutação gênica com um exame de biologia molecular. Vendo os cromossomos, eu não consigo detectar uma mutação gênica. Agora, vendo os cromossomos, eu consigo detectar uma mutação cromossômica. Então, mutação cromossômica é uma mutação, é uma alteração na estrutura do cromossomo ou na quantidade de cromossomos. Então, toda vez que houver a alteração de segmentos cromossômicos ou tiver um ou dois, alguns poucos cromossomos a mais ou a menos, ou um conjunto inteiro de cromossomos a mais ou a menos, temos aí mutação cromossômica. Mutações cromossômicas são visíveis, são detectáveis no exame citogenético, pela mera observação dos cromossomos, ok? Gênica, alterou a sequência de nucleotídeos, só detecto numa análise molecular. Cromossômica, alteração da forma ou da quantidade de cromossomos, detecto pela observação cromossômica no exame citogenético. Outra forma de classificar as mutações é a mutação ser somática ou ser uma mutação de uma célula da linhagem germinativa. Mutação somática é a mutação que ocorre em uma célula somática. Células somáticas são aquelas células que constituem o nosso corpo, mas que não são transmitidas para as próximas gerações. Então, a mutação somática ocorre em células somáticas, células não gaméticas, que não são gametas e nem pertencem à linhagem formadora de gametas, que é a linhagem germinativa. Então, essas mutações são transmitidas para as células filhas por meio da mitose, mas não para a próxima geração de indivíduos. Então, uma célula somática que sofreu mutação, se ela sofrer mitose, as células filhas vão herdar essa mutação. Mas um descendente do indivíduo, dono dessas células somáticas, não vai herdar essa mutação. Exemplo, a exposição à radiação solar provoca câncer de pele. E o câncer de pele é decorrente de uma mutação nas células da pele, da epiderme. Então, a radiação solar afetou o DNA, por exemplo, das células da camada basal da epiderme. Então, vai surgir ali um carcinoma basocelular. Pois bem, essa mutação que ocorreu na pele, células somáticas, vai ser transmitida para as células filhas da célula que sofreu mutação. Só que como as células da pele não têm nenhuma relação com a linhagem germinativa que está nos testículos ou nos ovários, certo? Então, essa mutação não vai ser transmitida para as próximas gerações. Portanto, mutação somática não tem importância evolutiva, não vai ter impacto na evolução. Por quê? Porque ela não é uma mutação herdável, beleza? Agora, se a mutação ocorre na linhagem germinativa, ou seja, naquela linhagem formadora de gametas, no nosso caso,
testículos e ovários, onde estão essas linhagens. Então, se a mutação ocorrer nessa série de células, aí sim, essa alteração vai ser transmitida às próximas gerações. É uma alteração herdável que vai ter, então, um impacto na evolução. Tem um caso curioso, né, que ficou conhecido há um tempo atrás sobre isso, que é o caso lá da Angelina Jolie. Pois bem, a mãe, a tia e a avó manifestaram câncer de mama. E ela ficou sabendo que descobriu-se uma mutação em um gene, que é um fator predisponente que aumenta muito o risco da pessoa desenvolver câncer de mama. Bem, se a mãe possuía câncer de mama, a tia também teve, a avó teve, ela fez então o teste, que é um teste molecular, porque é uma mutação gênica, e descobriu que ela também tinha a mutação, ela era portadora da mutação lá do gene BRCA. Então, esse gene BRCA1 mutante induz ou aumenta o risco de câncer de mama. O que ela fez então? Preventivamente fez uma mastectomia dupla. Ela tirou as duas mamas e colocou próteses. Obviamente, se não tem mais mama, não vai ter câncer de mama. Essa foi então a estratégia que ela utilizou para não ter mais problema, não ter mais risco, tá? E nem ter preocupação com relação a essa situação. Ok? Beleza? Pois bem, pessoal, então, mutação somática não é herdável. Mutação na linhagem germinativa é herdável, é hereditária. Mutação na linhagem germinativa tem um impacto importante na evolução. As mutações germinativas da linhagem germinativa são as que vão alterar, de fato, criar novos genes, novos alelos, e isso vai ter, então, um reflexo grande nas próximas gerações. Impacto evolutivo é importante você lembrar disso. Beleza? Pois bem, essa aula de hoje, então, é específica para nós falarmos sobre as variedades de mutações gênicas. Então, as mutações gênicas vão ser de diferentes tipos. Vamos ver aqui, tem um deles. Por exemplo, uma mutação gênica importante conhecida é a substituição de bases ou a troca de bases. Então, vamos pegar aqui uma sequência hipotética de DNA como exemplo. Então, tem aqui uma sequência de DNA, as duas fitas. Lembrando a orientação, o DNA tem duas cadeias antiparalelas. Então, se uma fita está de 5' para 3', a fita complementar vai estar de 3' para 5'. Beleza? E aí o pareamento, A com T, T com A, G com C, certinho. Quando essa fita, quando esse DNA for transcrito, vai haver então a formação de um RNA. Vamos pegar aqui o RNA mensageiro. Qual das duas fitas vai ser a transcrita? E aí você tem que lembrar, pessoal, a leitura do DNA para a transcrição é sempre de 3' para 5'. Então o DNA é lido de 3' para 5', porque a montagem de uma nova fita, seja de DNA, seja de RNA, é sempre no sentido 5', 3', e as fitas são sempre antiparalelas. Então, lendo de 3 para 5, eu monto esse RNA mensageiro aqui, ok? Então, timina, adenina, guanina, citosina e por aí vai. Lembrando, o RNA mensageiro vai ser dividido em trincas, em códons. Cada códon corresponde a um aminoácido. Então, lendo esse RNA mensageiro, o ribossomo vai colocar os aminoácidos na sequência certa. Beleza? Ok. Bem, e se houver uma substituição? Olha só. Então, considere que este par de bases aqui vai ser substituído e vai ficar assim. Então, ocorreu uma troca. Antes eu tinha adenina em cima, timina embaixo. Agora tem timina e adenina. O par foi trocado. Poderia ter sido trocado por um par guanina-citosina? Claro, qualquer par poderia ser colocado ali, seria uma troca. Agora, com essa nova sequência de DNA, eu vou ter uma nova sequência também do RNA mensageiro, certo? Transcrição, montagem de 5' para 3'. Percebam que agora, aqui no RNA mensageiro, eu tenho uma uracila, não mais uma adenina, como eu via antes. Qual é a consequência disso? A consequência é que o aminoácido que entrava aqui
não é o mesmo que vai entrar aqui, porque esses códons correspondem a diferentes aminoácidos. E esse aqui é o caso da anemia falciforme, ok? Essa troca aqui, ó, essa, ok? Eu não montei o RNA igualzinho, né? Não me preocupei em saber quais são os códons anteriores e posteriores. Eu foquei só nesse códon aqui. Então, lá na cadeia beta normal da hemoglobina, eu tenho uma molécula aqui de ácido glutâmico, que é derivado desse códon, GAG. Agora, uma mutação, uma alteração aqui na sequência de bases, fez com que o códon novo fosse GUG e esse novo códon corresponde a um novo aminoácido, que é a valina. Então, pessoal, nesse caso aqui, essa troca fez com que eu formasse uma cadeia polipeptídica diferente. Essa cadeia polipeptídica diferente não vai corresponder ao mesmo produto. Portanto, eu vou ter uma molécula diferente que não vai desempenhar o mesmo papel, gerando então essa hemácia em forma de foice, o que vai causar a anemia falciforme, ou vai caracterizar a anemia falciforme. Então, a anemia falciforme é uma doença genética hereditária decorrente de uma mutação de um par de bases no gene que vai codificar a cadeia beta da hemoglobina. Trocando um aminoácido, era para ser ácido glutâmico, entrou a valina e gera toda a consequência que a gente já conhece da anemia falciforme. Beleza? Bem, um outro tipo de mutação é a mutação por adição de bases. Então vai haver agora a adição de bases. Pegando o mesmo caso lá emblemático, o mesmo exemplo, a cadeia, ela transcrita, já vimos, gera esse RNA mensageiro. Então vamos adicionar um par de bases ali, ó, naquela posição. Então, se eu vier nessa posição aqui e adicionar um par de bases, o que vai acontecer? Eu vou ter lá então agora, ó, tá lá, GCAT, TA, o AT tá ali. Ok? Então agora o novo RNA transcrito aqui vai ser como? Ó, para cá, isso. O novo RNA transcrito agora vai ser como? Vai ser AACG. Olha aqui, no caso anterior, em que foi feita uma substituição, eu troquei só uma trinca, certo? Só um códon foi modificado. Aqui, toda a sequência posterior ao ponto em que houve a inserção vai ser alterada. Eu vou mudar toda a sequência, porque eu vou criar novas trincas. Isso é muito mais grave do que o caso anterior. Se o caso anterior já era grave, porque um aminoácido foi trocado, imagina agora que eu vou ter uma série inteira de aminoácidos diferentes. Quer ver? Então olha aqui, ó. Aqui está a nossa tabela do código genético. Então vamos testar aqui, ó. Se o códon é AAC, o aminoácido, ó, AAC, o aminoácido, AAC está aqui, é a asparagina. Vamos ver? Asparagina, apareceu lá. GAG, então GAG está aqui, ó, ácido glutâmico, tá lá, muito bem. CUU, tá aqui, ó, CUU, leucina. E AUC, ó, AUC, isoleucina, muito bem. Então aquela vai ser a sequência daquela cadeia original, aminoácidos a partir daquela molécula original. Agora, considerando que houve aquela troca, olha só, o primeiro códon se manteve, então mantido o primeiro aminoácido. Agora, antes era GAG, agora vai ser GUA, vai entrar então um outro aminoácido que é a valina. Aí, percebam, ó, vamos passando, mudou a sequência inteira. Então, uma adição de bases, uma adição de um par de bases, vai alterar toda a sequência, todas as trincas posteriores vão ser modificadas. Beleza? Situação parecida ocorre quando nós temos uma deleção de bases. Então, no caso da deleção de bases, vamos pegar então o mesmo caso ali, exemplo, ó, já adiantando, tá lá, o RNA. Vamos então deletar aquele par de bases. Esse par aqui foi removido, foi retirado e vai ficar assim então a molécula do DNA. Percebam, AACG,
A era o quinto. A, C, G. Opa, cadê o A aqui? Sumiu. Com a remoção desse pedaço, então, o que vai acontecer? Eu vou ter um novo RNA mensageiro. Mais uma vez, vamos lá, seguindo, olha. Então, pessoal, ó, tá lá. Vamos adiantando aqui a cadeia polipeptídica original, tal qual nós vimos no caso anterior. Vamos ver aqui agora. Asparagina, igual. Aí, ó, glicina, leucina e por aí vai. Então, se eu fizer a retirada, a deleção de um par de bases, eu também vou alterar toda a sequência a partir do ponto da deleção, porque eu vou mudar todas as trincas. Aí você já pensou o seguinte, e se eu alterar exatamente uma trinca? Se eu colocar uma trinca nova ou se eu retirar uma trinca inteira? Aí eu vou alterar um aminoácido que vai ter a mais se eu colocar uma trinca nova, ou um aminoácido a menos se eu tirar uma trinca, beleza? Mas eu vou alterar, em regra, se eu mudar só um par ou dois pares, a sequência toda. Tudo bem? Bom, galera, uma outra forma de classificar as mutações importante é essa aqui, ó. Temos aqui 3 tipos de mutações. Vamos pegar então como exemplo esse gene aqui, o tipo selvagem, um alelo selvagem. Alelo selvagem é aquele alelo que não é fruto de nenhuma mutação, é o original. É a partir dele, por meio de mutações gênicas, que surgem os demais alelos. Então vocês viram lá em genética, quando fala do coelho, né, o fenótipo agouti ou selvagem, é porque ele é o fenótipo original, que veio lá do alelo original. Mas, enfim, então, a partir desse gene, com a transcrição, forma-se esse RNA mensageiro, e aí a tradução gera essa cadeia polipeptídica, nesse exemplo simples, só com 4 aminoácidos, e aqui o códon de término. Beleza. Primeiro tipo de mutação, a mutação de substituição de um par, que vai ser classificada como mutação silenciosa. O que é uma mutação silenciosa? Mutação silenciosa é aquela em que a alteração na sequência de bases, a alteração no códon, não implica em uma alteração na cadeia polipeptídica. Estou repetindo, mutação silenciosa é aquela mutação em que a alteração na sequência de bases, tá aqui, ó, o códon era GGC, agora o códon é GGU, isso não implica em uma mudança na cadeia polipeptídica. Como não? Se mudou o RNA, se mudou o códon. Aí você vai se lembrar que o código genético é degenerado. Isso quer dizer o seguinte, que um mesmo aminoácido pode ser codificado por mais do que um códon, certo? Um mesmo aminoácido pode ser codificado por mais de um códon. Vamos ver aqui, ó, essa é a glicina, certo? Então a glicina, se eu voltar aqui, ó, olha só, a glicina, tá aqui, ó, glicina, vamos achar aqui a glicina, ó, GGU, GGC, GGA, GGG, todos esses 4 códons aqui, ó, correspondem à glicina. Então, a troca, então, do GGC pelo GGU não mudou nada na prática no que se refere à cadeia polipeptídica. Portanto, essa mutação é uma mutação dita silenciosa. Beleza? Um outro tipo de mutação é a mutação de troca de sentido. Essa mutação é a mais comum a gente ver. É aquela que eu mostrei lá no início da anemia falciforme. Quando a troca da sequência, percebo, ó, GGC, troquei aqui, agora ficou AGC. Foi trocado aqui o G da guanina pelo A da adenina. Esse novo códon codifica um aminoácido diferente. Então, mudou o sentido daquele códon, o aminoácido que entrou ali é diferente do aminoácido original. Essa é uma mutação do tipo troca de sentido. Então, a troca de sentido é aquela mutação em que o novo códon corresponde a um aminoácido diferente do códon original. Certo? E a mutação do tipo sem sentido? O que é uma mutação sem sentido? A mutação sem sentido é aquela mutação em que um códon com sentido
foi trocado por um códon sem sentido. E o que é um códon sem sentido? É o códon de término. Então, os códons de término, os códons de parada, são ditos sem sentido porque não há aminoácido correspondente. Então, se eu possuía aqui uma trinca que correspondia a um aminoácido, e essa mutação gerou aqui o códon UAG, né, no caso. Lembrando, quais são os códons de parada? O AA, tá aqui, o AA, o AG, esse aqui, e o GA, é o terceiro códon de parada. Então, sempre que uma mutação fizer surgir um códon de parada, o AA, o AG ou o GA, no meio do caminho, onde deveria ter um aminoácido, nós chamamos a mutação de mutação sem sentido, porque os códons que não correspondem a nenhum aminoácido, que são os de parada, são chamados códons sem sentido. Então a mutação aqui também vai ser classificada como mutação sem sentido. Certo? Pois bem, se eu fizer a inserção ou a deleção de um par de nucleotídeos, eu vou ter agora um outro grupo de mudanças. Então, com a inserção ou a deleção, alterando aqui para um códon sem sentido, tá vendo? Para um códon sem sentido, eu tive uma mudança de fase da leitura, eu vou ler diferente, e vai ter aqui a formação de uma cadeia mais curta. Agora, eu posso mudar a fase da leitura, causando a substituição de vários aminoácidos. Então, como comentei no momento anterior, quando eu falei da inserção ou da deleção, então, no caso aqui, tirando esse par, eu vou alterar toda a sequência de aminoácidos após o ponto de inserção ou de deleção. Agora, se eu modificar 3 pares, se eu alterar retirando uma trinca ou colocando uma trinca, eu vou alterar apenas um aminoácido. Então percebam, a molécula original era metionina, lisina, fenilalanina, glicina, certo? A nova molécula é metionina, fenilalanina. Cadê a lisina? A lisina saiu porque eu removi exatamente aquela trinca. Então eu vou alterar um aminoácido, nesse caso retirando, se eu adicionasse uma trinca, colocando um aminoácido novo. Isso afeta a proteína? Com certeza, porque se eu alterar a sequência de aminoácidos, eu vou gerar uma proteína diferente, que não vai desempenhar a mesma função da mesma maneira. Vai ser então uma proteína que vai ou desempenhar a função de uma forma diferente, ou não vai desempenhar a função da proteína original. Ok? Então, pessoal, fechando aqui e concluindo, importante diferenciar mutação gênica de cromossômica. Importantíssimo você lembrar que a mutação em célula somática não é hereditária, não vai ser passada para a próxima geração de indivíduos, numa reprodução, só na divisão celular, mas não numa reprodução assexuada. E quando a mutação é na linhagem germinativa, aí sim eu tenho essa propriedade de hereditariedade. Mutações da linhagem germinativa são fundamentais para a evolução, ok? Aí eu posso ter a mutação gênica adicionando uma base, retirando uma base ou substituindo uma base. Se eu substituo, ela pode ser sem sentido. Se eu tenho um aminoácido idêntico para o códon novo, isso é possível porque o código é degenerado. Pode ser com troca de sentido, quando eu altero o aminoácido, porque eu alterei um códon para um códon diferente. E sem sentido, quando a mutação gera um códon de término, um códon de parada no meio do caminho, certo? Agora, se eu adiciono ou removo uma base, ou vou mudar toda a fase da leitura, ou vou colocar ou tirar apenas um aminoácido, se eu alterar 3 bases, se eu inserir ou remover uma trinca de bases. Então, esse é um geralzão. É fundamental que você lembre, entenda mutação gênica. Numa próxima aula falaremos sobre mutação cromossômica, ok? Bem, antes disso aí, galera, não esquece, já se inscreveu no canal? Ótimo, que bom, ativa o sininho. Não se inscreveu ainda? Dá força pra gente, se inscreve no canal, compartilha essa aula, compartilha esse vídeo, chama a galera para curtir também o canal do Mendel, aulas novas virão. É isso aí, um abraço e até a próxima.